O que eu venho trazer para você hoje aqui, você pode considerar como uma opinião de um autor desconhecido, que pode ser uma verdade, como pode ser apenas uma opinião. Esse canal aqui não é um canal de política. Eu sei que você viu algo aí na thumbnail do vídeo, mas esse canal não é um canal de política, mas eu preciso te dizer que mesmo como cristãos, eu e você, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar preparados e prevenidos sobre aquilo que pode vir sim acontecer. Ou podemos dizer que está acontecendo, que está por vir. E eu vou te expor a minha opinião. Será que pode ser verdade? Não sei. Talvez você pode dizer assim, Tiagão, mas eu não me preocupo com essas coisas, porque eu sou de Deus. O meu mundo não é daqui. Eu não sou desse lugar. Eu sei que são frases que muitos crentes usam, talvez para se livrar ou para desviar, sair de algum problema, se desviar de alguma situação daquilo que você não quer se meter e saber de fato o que acontece em volta de você e o que pode acontecer sim, não só com você, mas com toda a sua família que está em volta de você. Só que quando chegar próximo deles, aí eu quero ver o que a gente pode fazer, porque eu não me preveni e eu não me preparei. E com certeza, se está ao redor de mim, no meu país, independente se é político ou não, isso pode vir me atingir. E aí a pergunta é, o que eu vou fazer? Lembre-se de que na Bíblia, em alguns momentos, Deus levantou homens para lutar, para guerrear, matar para conquistar terras e até matar para não morrer. Em alguns momentos, teve momentos de oração, mas teve momentos de atitude, momentos de preparação, de se prevenir e de ficar com muita atenção. Veja bem que nós cristãos temos que estar prevenidos e prestar muita atenção no que está acontecendo. E querendo ou não, nós precisamos estar prontos para defender toda a nossa família e defender a nossa vida, mesmo sendo crentes em Cristo. Sendo assim, vamos ao que interessa. Eu quero mostrar um vídeo para vocês escutarem o que de fato aconteceu esses dias e vem acontecendo e vem polemizando a fala do presidente do Brasil. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E quero dizer mais. O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Depois dessa fala, e eu creio que você já deve ter ouvido por aí, as perguntas que eu começo a dizer aqui nesse vídeo são: o que está acontecendo entre Israel e Hamas? Você já parou para se perguntar? O atual conflito entre Israel e Hamas, iniciado em 7 de outubro do ano de 2023, houve um colapso na fronteira. Ataques terroristas do grupo islâmico em território israelense, massacres, provocando uma guerra sangrenta que já é o mais mortal da história de Gaza. É o que mais vitimizou israelenses nos últimos 50 anos. E este conflito, ele vem desde 1948. Você pode se perguntar, o que se refere essa fala do presidente? E não a retratação, como houve o pedido do presidente de Israel, mas ele vem depois e ainda confirma a mesma crítica falando do genocídio. Ele comparou essa defesa de Israel diante do ataque de Hamas com o massacre dos 7 milhões de judeus cometido pelo Hitler, e ainda disse que Israel está cometendo genocídio na Palestina. Diante de uma situação como essa, a gente sabe que Israel não poderia ficar parado, assistindo Hamas bombardear e assassinar cruelmente o seu povo. Ele precisava sim dar uma resposta.
Porém, nós sabemos do grande poder de fogo que Israel tem. E, no entanto, como nós sabemos que toda guerra é assim, que quem sofre, infelizmente, é o povo. E a população da Palestina tem sofrido ataques, mortes de crianças inocentes e famílias desabrigadas pela resposta dada pelo exército de Israel. Infelizmente é isso, por causa de um grupo de terroristas que foi criado com o objetivo de lutar militarmente contra Israel. Mas a pergunta é, o que é genocídio que o presidente acusou o exército de Israel? Genocídio significa o extermínio total de uma população ou de um grupo religioso, de uma etnia ou racial. O presidente do Brasil compara o ataque de Israel com um genocídio. Mas a pergunta é, o que eles deveriam fazer? Ficar parados assistindo Hamas destruir o seu país? E digo mais, ele ainda comparou também com o Holocausto, quando Hitler assassinou mais de 7 milhões de judeus. No entanto, o presidente do Brasil cometeu um crime de responsabilidade, atentando contra a própria Constituição. Passivo de impeachment? Sim. Possivelmente, não sabemos, talvez colocando a nação brasileira em risco? Sim. Mas quais seriam as causas desta fala do presidente? Porque o presidente de Israel pediu para que o presidente do Brasil se retratasse. Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Mas ao contrário, ele veio a público e reafirmou o que ele disse sobre o genocídio. Mas você deve estar se perguntando agora, talvez com um pouco de curiosidade, um pouco de medo, o que pode vir a acontecer depois disso? Diante de um tamanho enfrentamento do presidente, de uma falta de humildade, de retratação. O presidente do Brasil cometeu sim um crime de responsabilidade, atentando contra a própria Constituição, passivo sim de impeachment e colocando sim a nação brasileira em risco. Vai gerar impactos na sociedade, impacto na economia, impacto nos negócios do país, do Brasil contra Israel? Vai. Com certeza vai gerar impactos. Porque a gente sabe que sempre estoura e a resposta vem no povo, mas nunca vem nos líderes, nos cabeças. E talvez você se pergunta, pode estourar numa guerra? Pode estourar numa guerra por causa de uma fala de falta de responsabilidade de um presidente, onde ele coloca todo o seu povo em risco. E só para você entender, se acaso estourar uma guerra, eles não estarão na guerra, mas serão seus filhos, serão seu irmão, serão seus parentes, seus familiares, seu pai, seu tio. Enquanto isso, o seu presidente queridinho vai estar sentado num sofá na grande sala dele, diante de uma grande televisão, com um tapuér de pipocas na mão, assistindo você e seus familiares perderem a vida numa guerra. Vocês, ou nós, melhor dizendo, se matando por ele. Pela nação brasileira, né? Então vê se para e aprende de ficar vestindo camisas de presidente, ou de um, ou de outro, como se fosse seu grande amor, como se fosse o seu papai, o seu time do coração. Porque tudo isso é jogo político. Ou você acha, depois que tudo que o seu presidente falou, se você não percebeu, nenhum outro presidente dos países comentou ou criticou, mas apenas o presidente do próprio país que está em guerra, que é Israel. Foi o único a comentar e pedir a retratação, mas outros não falaram exatamente nada. Agora o jogo é político, então abre os seus olhos, porque a hora que a bomba estourar, vai estourar na gente, no povo, e não nos líderes, e não nos cabeças, nos governantes. Quem vai ficar na linha de frente não são eles, não são os familiares deles,
Somos nós e os nossos familiares que estarão na linha de frente entregando a vida por causa de uma fala, talvez sem responsabilidade nenhuma, ou de atitudes com falta de uma extrema responsabilidade. E a pergunta que eu te faço, essa fala do presidente para o país de Israel, falando da questão do genocídio, comparação com o Holocausto, essa fala, ela vem para ajudar? Nós temos vantagem em alguma coisa numa fala dessa em público? Ou ao contrário, ela pode vir simplesmente abrir caminhos para uma terceira guerra? O que eu quero dizer, e já melhor dizendo, que é o que muitas vezes muitos dizem, às vezes é melhor você ficar quieto. O silêncio, ele fala muito mais do que uma palavra ou 1000 palavras. E esse é um assunto tão grave para o nosso país que tem causado até desavenças entre influenciadores. Eu vou responder esta porra com cara de proa amanhecido. O que foi, Monarca? A verdade doeu muito no seu coraçãozinho? Que verdade, cara? Que verdade? Você me chamando de nazista? Essa é a verdade? Essa é a verdade? Que você não falou verdade nenhuma? Você só me difamou e falou merda. Discussões, dúvidas, embaraços, alguns concordam, os outros não concordam, pessoas entrando em confusões porque são massa de manobra guiados por líderes e não pela razão, pela verdade, pelo fato que está acontecendo e do que gravemente pode vir a acontecer. E a pergunta que eu te deixo também, será que estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Será que os líderes nesse jogo político internacional estão querendo mesmo impedir que a terceira guerra aconteça? Ou com uma fala como essa do presidente, eles querem colocar tudo a ladeira abaixo? Fica aí essa pergunta para você, essa dúvida, para você tentar entender o que está acontecendo hoje, não só no mundo, mas agora com o nosso país, diante de tal acontecido, de tal fato, de nós vermos tamanha falta de responsabilidade e ainda vemos pessoas, inclusive governantes ainda, batendo o pé e confirmando a fala e não vai se retratar e não vai se voltar porque realmente é o que é. Quando a gente sabe que na verdade todo mundo que tem um pouquinho de cérebro sabe que não é certo, que está errado o que foi dito, porque não é o que está acontecendo entre Israel e o Hamas. Mas para mim finalizar, o que a Bíblia diz sobre isso? Em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6 diz assim: E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não os desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. E eu preciso te perguntar, você acha mesmo que as guerras que irão acontecer, como diz na Bíblia, como tem as profecias, você acha mesmo que essas guerras é porque Deus predestinou e quis que isso acontecesse? Ou porque Deus escreveu, porque Ele já sabia dos líderes ou dos governantes que estariam na frente de países com outros tipos de pensamentos, com outros desejos, com o dinheiro batendo em primeiro lugar na sua porta, e não o amor pela vida das suas pessoas, e não a preocupação com as suas nações? Você acha mesmo que Deus já escreveu para predestinar isso? Ou Deus escreveu porque Ele já conhecia o povo, já sabia do coração pecaminoso de pessoas, como nós vemos no cérebro de uma mente tão pequena a ponto de colocar a sua nação, o seu país, o seu povo em risco. Vale mais a gente ficar quieto, vale mais você ficar em silêncio do que qualquer coisa que você falar, você provocar uma catástrofe, um massacre, inclusive uma terceira guerra mundial. Isso não tem que acontecer só porque diz na Bíblia. Não tem que acontecer porque a Bíblia diz que vai acontecer por causa do coração do homem. E não porque Deus quis, mas porque o homem é mau e nós vemos o quanto o homem é
mal, o quanto o homem é insensato, o quanto o homem não tem discernimento e não pensa em nada antes de falar e de ver o tamanho do risco que ele coloca o seu povo. É melhor ficar quieto do que abrir a boca. Mas a pergunta também que eu te deixo, pode gerar o impeachment? Já temos mais de 120 assinaturas de deputados, será que pode gerar o impeachment? Não, eu acredito que não. A não ser que venha acontecer um milagre. Mas eu acredito que não. Lembre-se que essa é minha opinião. A opinião é o que eu penso, é o que eu vejo dos fatos que estão acontecendo. E não deixe serem enganados, mas estejam preparados. Esse é mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal Jesus Talkcast, compartilha esse vídeo aí e me aguarde até o próximo vídeo.